welcome to the House Channel. Meu nome é Gabriela Bezutti e hoje vamos falar sobre uma expressão muito utilizada por nativos que é o down the road. Down the road. E aí, já ouviu falar? Aproveita, deixa aqui pra gente nos comentários e fica comigo até o final. Bom, então vamos lá, né? Porque ao olhar para essa expressão aqui, down the road, é muito comum termos como primeira impressão estar falando sobre descer ou sobre descida. Obviamente, isso é uma primeira noção, até por conta desse termo aqui, que normalmente remete sim a descer ou descida. Porém, não é só isso, tá? Até porque a gente tem que considerar outra expressão, que é o down the street. E basicamente significa a mesma coisa, que significa estar em uma rua ou estar em uma estrada. Porém, temos um segundo ponto aqui, que é o quê? Na verdade, esse down não necessariamente significa algo com relação a estar em algum lugar. Na verdade, ele tem um segundo sentido, que é sobre futuro, tá? Então, quando falamos sobre futuro, por exemplo, down the street, você já deve ter ouvido aquela famosa música do filme Uma Linda Mulher, que é o Pretty Woman, walking down the street, pretty woman. Esse down the street, não liguem aí pro nosso show, mas ele não significa que essa mulher está descendo. Na verdade, é importante olhar o contexto inteiro. Então, analisar uma única frase em específica, como no caso dessa música, por exemplo, não vai te dar uma noção completa do que o down the street ou down the road vai querer dizer. Porém, considerando o down the road de uma maneira mais prática, né, falando aí, por exemplo, com um nativo, esse down the road vai falar sobre futuro, novamente, tá? Então, algo que está para acontecer, algo que vai acontecer daqui a um tempo. Então, vamos para alguns exemplos, tá? If you need down the road. Se precisar disto, if you need it, down the road, novamente temos ele aqui, você sabe onde conseguir. Então, neste exemplo aqui, temos o down the road como uma indicação de futuro. Mais um exemplo, só para a gente entender um pouco melhor. John, say they plan to have children, but no. Então, mais uma vez aqui. John say they plan to have children, ou seja, John disse que eles planejam ter filhos, porém, futuramente, porém mais adiante, mais à frente. Então, basicamente, ele vai querer dizer a mesma coisa que a gente fala no português, no futuro, mais adiante, mais pra frente e assim por diante. Então, basicamente, quando a gente fala do inglês falado por nativos, o down the road vai indicar algo que está para acontecer futuramente. Isso não significa que estamos falando especificamente ou de um futuro que está breve para acontecer ou de um futuro que está muito longe, tá? O down the road ele é usado para qualquer acontecimento que está previsto para o futuro. Porém, uma dica importante, não use o down the street no lugar de down the road, tá? São situações diferentes. Sempre prefira o down the road. Vamos então só para o nosso último exemplo, só para ficar um pouquinho mais claro aí. Por exemplo, então, nesse caso aqui, por exemplo, temos What are your plans down the road, novamente, outside of football? Quais são os seus planos para o futuro além do futebol? Ou seja, down the road. What are your plans down the road? Quais são os seus planos para o futuro além do
futebol. Essa foi uma frase que foi usada num jornal americano chamada The Examiner. Então, é muito importante você entender algumas expressões em inglês, principalmente para compreender o inglês falado por nativos. Então, essa foi a nossa dica de hoje e eu espero que você tenha aproveitado. Se você já sabia, deixa aqui nos comentários pra gente. Não esquece de deixar também o seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa dica. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Bye, bye!